Muito bem, boa tarde a todos. Nós vamos dar continuidade ao estudo dos estados limite de serviço, olhando hoje o estado limite de deformações excessivas, né? Então, como a gente já disse, a combinação de ações a ser usada é a combinação quase permanente por conta da deformação lenta, né? Então, nós vamos ter que calcular os deslocamentos, levando em conta fissuração e deformação lenta. Essa é uma combinação de ações, né, de carga de longa duração. Então, é essa que realmente causa deformação lenta. Muito bem, vamos pegar uma viga simplesmente apoiada, né, sujeita ao carregamento. Aqui ela está sujeita e aqui delta o deslocamento no máximo centro do vão. Então, esse deslocamento total, ou seja, devido às cargas totais de fissuração, deformação lenta no tempo infinito, né, tem que ser menor ao vão dividido por 250. E devido aos deslocamentos sofridos, veja mesmo, após o acabamento das alvenarias, esses deslocamentos que vão causar fissuração na alvenaria, é L sobre 500. Então você vê que aqui, né, nós vamos precisar levar em conta a fissuração, deformação lenta, e aqui de forma, né, minuciosa, né, porque eu vou ter que ver a deformação lenta que ocorreu antes e depois, né, do acabamento das alvenarias. Então vamos ver como é que isso está na norma, né? Então, está aqui na tabela 13.3, não é, o limite de deslocamento. Né? Primeiro é a aceitabilidade visual, né? É uma questão da pessoa não se sentir ameaçada pela estrutura. Né? Então, o deslocamento é total, né, devido a tudo, ao mundo todo, né, carga total, peso próprio, deformação imediata, fissuração e deformação lenta. Então, tem que ser L sobre 250, o vão dividido por 250. Agora, se a sua viga, isso ocorre, né, a maioria das vigas das edificações, né, dos edifícios residenciais, né, ela apoia alvenarias, né? Essas são estruturas são coisas não estruturais, mas muito sensíveis à deformação. Então ele exige que após a construção da parede, quer dizer, depois que a parede foi acabada, o deslocamento a partir desse instante até o tempo infinito não pode ser maior do que L sobre 500. Então aqui mostra que nós precisamos levar em conta a fissuração e nesse caso aqui de forma assim complicada levar em conta a deformação lenta. Né? Vamos dar uma olhada numa situação que não atendeu, não é, a esse estado limite de deslocamento excessivo, né, deformação excessiva. Veja que flecha enorme, né? Não sei como isso não caiu, né? Essa alvenaria aqui pesando sobre essa estrutura, você levou algum tempo e descolou, tá vendo? Parte dessa alvenaria ficou colada aqui aderida aqui nessa viga, e com o passar do tempo isso foi deformando, quer dizer, isso aqui é uma deformação assim incrível, né? Não sei como isso não caiu. Então, claramente isso aqui não está atendendo o estado limite de deformação excessiva. Né? Muito bem. Isso posto, vamos ver o que é que a gente precisa para o cálculo, né, dessa deformação. Então, a gente vai precisar calcular essa deformação para verificar esses estados limites. Ora, enquanto esta viga tiver íntegra, o concreto, sem fissuras, né, isso não existe, viu? Mas então você está em resistência a 2 usando o momento de inércia da seção bruta. Então, enquanto o momento máximo for menor do que o momento de fissuração, que é o MR, né, então você está numa estrutura íntegra. Né? Então vai usar o EI da seção bruta. A partir do instante que ela fissura, você vai ter parte das seções íntegras e parte no estádio 2, a seção completamente fissurada. Então, o EI efetivo, né, dessa viga vai depender de que grau, né, o grau da carga. Você estará para pequena carga próxima só à fissuração, você vai estar aqui, mas cargas muito maiores você vai estar aqui no momento de inércia
de segunda, que é muito menor do que o momento de inércia da seção bruta. Esse momento efetivo é chamado de EI equivalente. Então, de posse do EI equivalente, volte-se para a resistência 2 e calcule a estrutura normalmente, a deformação normalmente, o deslocamento normalmente, apenas usando o EI correto, que é o EI equivalente. Então, para o cálculo desse deslocamento, temos que responder a várias perguntas. A primeira pergunta, né, que a gente teve que responder é quem é esse MR, né, que separa aqui o homem dos meninos, né? Qual é o momento de fissuração. Então, isso aqui nós já vimos, né? Que é isso daqui. Nós vimos na aula passada, né? Que é alfa FCT médio e C sobre YT. Então, isso aqui a gente já viu, né? Já estamos sabedores. A próxima pergunta que a gente vai ter que responder é qual é o momento de inércia da seção fissurada no estádio 2? É I índice 2. Né? Então, vamos pegar aqui o caso mais geral. Então, esse é o caso geral realmente de prédios residenciais, né? Edifícios em geral de concreto, e seções T. Por quê? Porque você tem, as vigas são concretadas monoliticamente com a laje. Então, a laje serve de mesa superior, então uma mesa colaboradora. Então, 99% das vigas são vigas T, e você tem aqui, podendo ter, né, armação de compressão e armação de tração. BW é a largura da alma, BF é a largura da mesa, levando em conta a mesa colaborante, TF é a espessura da laje, né, e D, a altura útil, né, da armação de tração, e D' o cobrimento aqui bruto, né, da armação de compressão. Então, você faz aqui a seção homogeneizada, né? Pega aqui a parte que está acima do eixo neutro, então isso aqui é concreto. O resto, só o aço é que entra em consideração, e a gente transforma o aço em concreto, multiplicando pela razão modular alfa-E. Aqui está alfa, mas é alfa-E. Né? Então, a tração não tem problema. A compressão é alfa menos 1, porque você não quer levar em conta o buraco que o aço fez no concreto. Então, você tem que descontar, né, o fato que não tem concreto onde tem aço. Então é alfa menos 1 AS'. Então, essa é a seção homogeneizada. Né? Agora, a razão modular alfa, né, se você está calculando pela deformação excessiva, então vai ser o ES, que é 210 gigapascais, como a gente já viu na aula passada, né? E o SES, isso aqui é a maior elasticidade secante do concreto, que é 0,85, pelo fato dele ser secante, né, vezes 5.600 raiz quadrada de FCK. Então, a gente também viu isso. Agora, se você tiver verificando a abertura de fissura, então esse número passa a ser o número 15, né, que é bem maior do que isso aqui, para levar em conta a deformação. Bom, isto posto, vamos ver como é que calcula aqui, né? Eu levei algum tempinho para chegar nessas expressões, né? Então, você tem aqui dois casos, né? Esse só está mostrando o caso em que o eixo neutro corta a alma, mas ele pode cortar a mesa, né? Então, no caso ele cortar a mesa, x menor do que a espessura da laje, né? Então, x é a profundidade do eixo neutro, né? Que fique bem claro aqui essa profundidade do eixo neutro. Então, se x é menor do que TF, x é igual a menos ASCT, mais ASCT ao quadrado, mais 2BF ASC, vezes D'. D' é o recobrimento da armadura de compressão, né? Mais AST vezes D, tudo isso elevado a raiz quadrada, né, dividido por VF. Então, isso aqui é o x. Você vai ter que fazer essa conta. Se esse x foi realmente menor do que TF, você está no caso certo. Se não for, você está no caso errado, tem que passar para o próximo, mas vai ter que fazer essa conta, tá? Então, sem sendo certo, o índice no estádio 2 é BFx ao cubo sobre 3, isso aqui é o momento de inércia de uma seção retangular em relação à sua base, né? A um dos seus lados, né? Não no baricêntrico, né? Mais ASC vezes x menos D' elevado ao quadrado, mais AST D menos x elevado ao quadrado. Já a gente vai dizer quem são AST, ASC, toda essa coisa aqui, já a gente vai ver. Você calculou aqui, deu maior, né, do que TF, você está no caso errado, então você tem que vir para cá.
Tá? Então, x de AS CTB menos AS CTB mais colchete AS CTB ao quadrado mais BW, BFWT vezes TF mais 2AC ASC vezes D' mais 2ASCT vezes D, tudo isso elevado à raiz quadrada, dividido por BW. E o momento de inércia no estádio 2 é BFWT vezes TF ao quadrado sobre 12 mais BFWT x menos TF sobre 2, tudo isso elevado ao quadrado, mais BWx ao cubo sobre 3, mais STD menos x elevado ao quadrado, mais ASC, que multiplica x menos D' elevado ao quadrado. ASC, olha aqui, é o aço de compressão homogeneizado. Tá vendo? O AST é o aço de tração homogeneizado. ASCT é a soma dos dois. BFWT é BF menos BW vezes TF. Então é o que sobrou, né? Isso aqui é a largura da mesa menos a largura da alma. É tudo que está fora da alma, a área que está fora da alma, né? Que está na mesa. E a SCTB é a soma desses dois caras, né? E isso aqui, essas fórmulas estão realmente codificadas num arquivo do MathCAD e nós vamos usar. Então, quando chegar lá, eu vou chamar a atenção desse arquivo, né? Nós vamos fazer um exemplo, então eu vou rodar esse arquivo para vocês verem. Mas já está codificado, né? Eu pensei que isso aqui era complicado. Aí fui pegar um livro da Associação Americana de Concreto Portland. Aí isso aqui é o exemplo da gente, né? E mais, só para o caso em que o eixo neutro corta a alma, né? Aqui só está, aqui a razão modular é N, que todo o resto do mundo chama, né? A norma brasileira chama alfa E, não sei porquê. Mas aí eu fui ver as expressões dele. Aí, a minha pareceu muito mais simples do que essa confusão que está aqui, né? Eu achei que era mais fácil, mas fui fazer o MathCAD. Então você está vendo aqui também as áreas do mesmo jeito que a gente fez lá, né? As áreas homogeneizadas do aço. Ou seja, eu sou mais a minha expressão do que essa, né? Então, tudo isso é meio complicado para ser feito na prova. Então, o que é que eu sempre farei na prova? Isso é importante, eu chamo a atenção, né? Eu chamo a atenção na prova. Todas as seções, mesmo sendo T, todos nós sabemos que são T, mas eu vou pedir para você admitir que são retangulares, por um único motivo, porque na prova você não pode usar tem que ser manual, mesmo a prova sendo feita em casa, né, você não tem direito a usar o programa, você tem que fazer manualmente, certo? Então, você vê aqui que para a seção retangular, isso aqui é o que vocês tinham, estudaram isso, em resistência 2, e foi por isso mesmo, tá, que vocês estudaram em resistência 2, foi para agora, tá certo? Então, a seção retangular com armadura simples, não tem armadura dupla. É isso que vai estar na prova, tá certo? Pode inverter, isso aqui ser um balanço, essa armadura vai ficar aqui em cima, mas é a mesma coisa, tá? É uma seção retangular com armadura simples, o ρ é o AS sobre o BD, né? O X é aprofundado do eixo neutro. É um acerto K vezes D, né? Onde D é a altura útil, K é um fator adimensional, dado por essa expressão, raiz quadrada de alfa, aqui entrou o alfa E. Alfa é ρ ao quadrado mais 2 alfa é ρ, raiz quadrada, isso menos alfa é ρ, tá? Então dá o K, o J é o parâmetro adimensional do braço de alavanca, que é 1 menos K sobre 3. Então, σS é menos aqui o braço de alavanca dividido pela área de aço. Aqui dá tensão. A tensão no concreto, vocês só vão usar isso aqui em pontes, para ver fadiga do concreto, tem fadiga também. Para nós isso não vai interessar no momento. E aqui, se a tensão máxima no concreto. Tá? Isso aqui é o momento de inércia no estádio 2. É alfa E AS vezes D ao quadrado J, que multiplica 1 menos K. Então, isso aqui vai lhe dar o momento de inércia no estádio 2. Né? A nossa próxima pergunta, então, a gente já respondeu duas perguntas. Né? Vamos voltar lá. Então, nós já respondemos duas perguntas. Quem é o momento de fissuração, MR, e quem é o momento de inércia, seção fissurada no estádio 2. Tá? Então, esse nós já respondemos.
Agora vem uma pergunta dura, né, de ser respondida. Quem é o EI? Quem é meu EI? Quem é o EI equivalente? Dizendo, nesse caso complicado aqui, eu sei que o momento de inércia está entre da seção bruta e da seção totalmente fissurada, ele está em algum lugar, e como calcular esse cara? Tá certo? Então a gente deve isso aí a um cidadão de nome Branson. Né? Então vamos dar uma olhada de onde veio isso aqui. Né? Então, aqui está a nossa viga, né? Isso aqui é um livro do McGregor, eu considero um dos melhores livros de concreto armado do mundo. Né? Então você tem aqui uma viga sujeita aqui ao momento, parte fissurada, né? Então você tem aqui o estádio 2 e parte íntegra. Você tem a parte. Se você olhar para o momento curvatura, né, como nós já vimos, então, se você está abaixo do momento, ele se chama MCR, que é Cracking Moment em inglês, né? No nosso é MR, não sei de onde veio o R, mas tudo bem. Se você estiver abaixo do MR, você está aqui na seção íntegra. Então, a gente já viu que o coeficiente angular dessa reta, né, é o EI. É o EI da seção bruta, tá? À medida que você vai colocando uma carga, essa coisa vai fissurando e você vê essas retas secantes aqui, no C1 e C2, são duas situações em serviço, assim, típicas, não é, do diagrama momento-curvatura para uma viga real. Né? Então, você vê que você colocar aqui a rigidez secante, o EI secante, que é o EI, né? Você vê que ela sai diminuindo quando você aumenta o momento, quando você aumenta a carga. Então, aqui é o coeficiente angular dessa reta. Você pode chegar ao limite onde você leva aqui a viga, o aço a escoar. A partir desse ponto, a viga não aguenta mais carga nenhuma. Né? E esse coeficiente angular é o EI do estádio 2. Esse daqui. Ó, tá? Então, se você plotar agora o valor do EI, que está aqui embaixo, né, variation in EI with moment, né, variação do EI com o momento. Né? Então, aqui está o EI e aqui está o momento solicitante. Se o momento for abaixo do momento de fissuração, o teu EI é o uncracked EI. Então, é o EIC, da seção bruta. Né? À medida que você vai aumentando o momento, isso vai caindo com exponencial. E vai tendendo a quem? Se você aumentar muito a carga? Ao cracked EI, ou seja, ao EI no estádio 2. Tá? Então, baseado nisso, o nosso amigo Branson, é claro, estudou isso, experimentalmente, né? Então, o nosso amigo Branson desenvolveu essa expressão. Logo que eu cheguei nos Estados Unidos, foi em 74. Né? Então, na norma americana, eu cheguei em 75, mas já estava na norma americana de 74, que era bem nova a norma. Né? Que é essa expressão aqui do EI equivalente. É o SCS, né? É 0,85 vezes 5.600 quadrados de FCK, que multiplica, veja bem, MR sobre MA vezes IC mais 1 menos MR sobre MA elevado ao cubo vezes o I no estádio 2. Então, veja, MR é o momento de fissuração. MA é o máximo momento no vão. Tá? Então, esse é o mesmo cara, e esse cara é elevado ao cubo. Tá? O que é que acontece se o MR e o MA for muito próximo do MR? Isso aqui vai dar 1, então isso vai dar IC, isso aqui vai dar 1, vai dar 0, então o seu EI vai ser o EI da seção bruta, tá? E não pode ser ultrapassado da seção bruta. O que é que acontece, que é o caso mais comum, quando o MA começa a crescer acima do MR? Né? MR é pequeno, momento de fissuração. Aí isso aqui vira uma porcaria e isso aqui tende para o momento de inércia no estádio 2. Tá? Então, vamos olhar isso aqui, como é que está dito na norma, que é importante. Né? Então, na norma, isso aqui está na linha 17.3.2. Vamos dar uma olhada lá. Então, flecha em viga. Né? Então, aqui está aquela expressão, exatamente aquela, né, que é a fórmula de Branson, né, foi tirada da norma americana. Certo? Então, isso é uma momento de inércia da seção bruta. É claro que se você for muito rigoroso, né, for xiita, vai levar em conta essa seção homogeneizada, né, toda, né, de concreto. Mas a sua norma
permite que você coloque aqui o momento de inércia da seção bruta. E 2 é o momento de inércia da seção fissurada no estádio 2, usando o ΑE, que é o ES, que é 210 gigapascais, sobre SES, que é 0,85 de 5.600 raiz quadrada de FCK. Tá? Então, vai ter que calcular o ΑE. O MA é o momento fletor na seção crítica, ou seja, o momento máximo no vão, para vigas biapoiadas ou contínuas, ou o momento no balanço, né? na seção engastada para vigas em balanço. Tá? Então, esse é o MA, o momento máximo. Se o MA é maior do que MR, isso é elevado ao cubo, esse númerozinho fica bem pequenininho. Né? Ele decresce exponencialmente. Né? Então, é esse cara ao cubo, 1 menos esse cara ao cubo, esse vezes IC, esse vezes I2. Então, isso aqui faz um jogo, né, entre IC e I2. Né? MR é o momento de fissuração. Então, essa é a fórmula, né, que se mantém até hoje, né, para o cálculo do EI efetivo da viga. Né? O nosso próximo probleminha é uma forma muito esperta que o McGregor desenvolveu para o cálculo do EI imediato, da deformação imediata. Né? Então, de posse do meu EI equivalente, né, eu volto-se para concreto, para resistência 2. Né? Então, se eu tenho aqui um tramo central, um tramo qualquer interno de uma viga contínua, eu vou ter uma carga e vou ter momentos, né, nas duas extremidades. Eu posso usar a lei da superposição. Isso aqui eu estou em resistência dos materiais 2. Então, isso é 5L4 sobre 384 EI e CML sobre 2 EI. Então, exatamente, a flecha aqui é 5L4 sobre 384 EI equivalente menos ML ao quadrado sobre 2 EI equivalente. Isso é exato. Mas é claro que nas vigas contínuas, os momentos nas duas extremidades não são iguais, provavelmente serão diferentes. Então, vamos pegar aqui o momento M1 e M2, então, e mais essa, vou pendurar esse L2 sobre 8, então pega aqui no meeiro, né? Estão lembrados disso, né? Pega aqui no meeiro e pendura o L2 sobre 8. Então, o momento aqui no meio, esse não é o momento máximo, tá? É o momento no meio do vão, nada mais é do que L2 sobre 8, que é tudo, menos a média dos momentos negativos. Tá? Isso esse momento no meio do vão, momento positivo no meio do vão, não é máximo, tá? E daqui eu tiro que L2 sobre 8 é M no meio do vão, mais a média aritmética dos momentos negativos. Então, o que é que eu faço? Eu substituo esse M, aqui já começou a aproximação. Então, para usar essa expressão aqui, que aqui o M era o mesmo, né, eu vou usar a média dos dois. Então, eu venho aqui, 5QL4 sobre 384 aí, menos aqui era M, né, L2, sobre 8, né? Aqui vai ficar M1 mais M2 sobre 2. Então, aqui fica M1 mais M2 sobre 2 vezes 8 dá 16. Então, isso aqui é substituindo. Isso aqui já não está exato, tá? Já está aproximado. Porque eu substituí o momento pela média dos momentos negativos. Muito bem, aí eu fiz essa fatorização aqui, botei 5L2 sobre 48 aí, ficou L2 sobre 8 menos esse cara aqui. Aí boto 5L2 sobre 48 aí em evidência. Então aqui fica L2 sobre 8, claro. Agora aqui não, né? Aqui fica um 3, vou ter que dividir por 5, porque eu estou multiplicando por 5 aqui fora. O 48 é equivalente para fora. Então, essa é a expressão aproximada para esse caso da carga uniforme, né? Esse caso aqui, né? Agora, e a carga numa viga contínua de edifício? Isso é uma carga uniforme? Não! Aí eu vou substituir o QL2 sobre 8 por essa expressão. Função do momento no meio do vão, não o máximo. Momento no meio do vão. Então, eu substituí QL2 sobre 8 por essa expressão, que é momento no meio do vão mais M1, M2 sobre 2. Então, aqui fica 5L2 sobre 48 é equivalente. Aqui é o momento no meio do vão. Aqui dá 0,5 menos 0,6, dá 0,1 de M1 mais M2. Rapaz, essa fórmula, eu olhei assim, e digo, rapaz, não é possível que essa fórmula
seja boa, né? Ela é muito fácil demais para ser verdade. Eu peguei uma viga contínua, velho. Eu saí mexendo, eu botei carga concentrada, eu meti carga distribuída, eu variei a carga, rodei no computador, o erro foi 2%. 2% é inacreditável. Dessa forma, é altamente esperta, dá resultados incríveis, mesmo em casos feitos, eu fiz para não dar certo. Tá certo? Então, é uma fórmula impressionante. Né? Pode usar, que vai dar resultados muito bons. Né? A gente não tem essa precisão em nada. Essa fórmula tem precisão maior do que a necessária. Pode ter certeza disso. Tá certo? Bom, então, nesse ponto, o que é que nós temos? Nós já sabemos calcular a flecha imediata. Tá? A flecha imediata, levando em conta o quê? Fissuração. E as cargas, obviamente. Né? E a geometria da viga, essa coisa toda. Então, nós sabemos calcular a deformação imediata, mas agora vem o problema da deformação lenta. Então, voltando aqui para o nosso desafio, né, que isso é um desafio, né? Então, voltando aqui para o nosso desafio, nós já respondemos que é o momento de fissuração, respondemos como é que calcula o momento de inércia do estádio 2, e o mais difícil, né, que foi Branson que fez, quem é o EI efetivo para uma viga, o EI equivalente, né, da viga. Muito bem, então até aqui eu sei calcular a flecha imediata. Mas o meu problema agora é qual é o efeito da deformação lenta. Não é um efeito trivial, não. A deformação lenta pode triplicar a sua deformação imediata. Então não é nada trivial. Então vamos aqui estudar o problema da deformação lenta. Né? Então, isso aqui é o que está na sua norma. O que é que ela diz? Ela diz que a flecha adicional devido à deformação diferida no tempo, tá? É um certo αf, né? Veja um alfa, um coeficiente, vezes a deformação imediata. Essa nós já sabemos calcular. Então é um fator, αf, vezes a deformação imediata. De forma que, mas isso é só a adicional, né? A flecha final é 1 mais αf vezes a flecha imediata. Quem é αf? αf é um certo delta de xi, que xi é uma função que depende do tempo, dividido por 1 mais 50 ρ'. Quem é ρ' é a densidade de armação negativa, armação de compressão. Né? É a densidade, mas a relação AS' sobre BD. Certo? Então, a primeira coisa é por que essa armação de compressão é levada em consideração no denominador. O motivo é muito simples. Né? O concreto tem deformação lenta. O aço não. Tá? Então, se eu tenho aço de compressão, à medida que o concreto está afrouxando, né, porque está deformando lentamente, ele passa parte do esforço que ele estava pegando para o aço, porque a viga quer começar a deformar mais, e com isso joga aquele esforço de compressão parte para o aço. Então, veja, isso diminui, né, a deformação lenta. E eu já fiz uso disso. Né? Uma alternativa é colocar armadura de compressão. Vocês passaram ali para aquele edifício Saint-Exupéry, ali é edifício todo redondozinho, branco, ali na frente de Boa Viagem, ali perto do primeiro jardim, foi pedido colocar uma laje na guarita bem fina. Então, para não ter deformações, todas as outras tinham deformações horríveis, né? Quando se construiu guaritas, quando começou a ter assalto a prédio em Boa Viagem, antigamente não tinha guarita. Aí ficaram flechas enormes, aí o cara queria, eu pago, mas eu quero fino, né? Aí eu coloquei a armadura de compressão, tá lá até hoje, se vocês passarem, acho que não dá para ver a flecha a olho nu, não. Bom, quem é o xi? Então, delta de xi. Xi é uma função do tempo, em meses, tá? Então, essa é a expressão numérica, obviamente foi tirada de resultados experimentais, entra T em meses, aqui vai dar o xi no tempo T, onde você quer medir deformações, e xi no tempo T0, quando você meteu a carga, tá? Isso é a data onde você carregou, tá? T0.
Para mais de 70 meses, né, você vai ter constante o delta, o xi, né? Então você vê, isso aqui pode chegar a 2, né? Então, 2 mais 1, 3. Então você pode, possível, triplicar a deformação. Tá? Vamos olhar isso aqui, como é que está na sua norma, que é o cálculo da flecha diferida. Então, isso aqui está aqui, flecha diferida no tempo. Então, cálculo da flecha diferida no tempo para vínculo concreto armado. É aquele famoso alfa F, é o delta de xi 1 mais 50 rolinha, né? Aqui a densidade da armadura de compressão, né? A razão, né? Entre a armadura e a área de armadura e a área do concreto, né? E xi é uma função do tempo, né? Dado por essa expressão que a gente viu aqui. Isso aqui, a sua norma tem uma tabelinha desse xi, tá? Não precisa entrar para fazer essas contas todas, eu não sei se não tiver na tabela. Mas tem aqui meses e o valor do xi, tá? T é o tempo em meses quando se deseja medir a flecha diferida e T0 é a idade em meses relativa à data de aplicação da carga de longa duração. Né? Então, isso aí nos diz como calcular a deformação lenta. Agora vamos ver o caso chato de vigas sujeitas, que suporta alvenarias. Né? Então, no caso de viga que suporta alvenarias, né, você vai ter que verificar, claro, a flecha total no tempo infinito tem que ser L sobre 250, mas aí tem aqui tem deformação lenta, óbvio, tá? Mas aqui é pior. Aqui a deformação no centro do vão aqui para tempo infinito, após a ocorrida após o acabamento das alvenarias, tá certo? Então, é L sobre 500. A gente vai ter que ser capaz de calcular esse cara, certo? Para a gente chegar nesse cara, não tem jeito, vamos ter que ver a sequência construtiva, não há como evitar, não. E aqui é um bom momento para a gente ver essa parte construtiva. Então, veja, todo prédio, né, quando vai ser executado, né, você está executando essa laje, você tem um set de escoramentos e dois sets de reescoramento. Por que isso? Porque se você só escorasse numa laje, o prédio vai deformar muito ou cair. Por quê? Porque, velho, esse cara vai, além de pegar o peso próprio, vai pegar o peso próprio da laje de cima, mais a sobrecarga construtiva. Isso provavelmente não foi dimensionado para isso. Inclusive na idade tenra, o concreto aqui na idade tenra. Então a gente tem que dividir por 3 a carga desse cara, colocando aqui 2 sets de escoramento. Então o reescoramento pega a carga total, joga para isso aqui, que joga para isso aqui, que joga para isso aqui. Então divide por 3 a carga de peso próprio do concreto fresco, mais a sobrecarga construtiva. Né? Tem gente andando, tem forma, tem o próprio escoramento. Então tem escoramento e reescoramento. Tem aqui um outro prédio que dá a impressão de que ele realmente deixaram o escoramento vindo até muito embaixo. Isso é um erro, tá? Então o cara, digamos, que é rico e burro, poderia deixar todo o escoramento o tempo todo sem tirar. Isso é um erro grosseiro, já causou um acidente com mortes, né? Por quê? Porque se você deixar o escoramento sem tirar em todos os andares, a carga que chega aqui no piso só aumenta. Toda vez que você concreta um piso, aumenta aqui, outro aumenta de novo, outro aumenta de novo, e por aí vai. Então, num prédio aí, ele fez essa coisa, provavelmente por pressa, né? E chegou no fim, quando estava aqui, teve que tirar para fazer a alvenaria. Na hora que tirou, caiu tudo, morreram 10 pessoas lá nos Estados Unidos. Né? E se você tira, não sei se vocês estão vendo, eu vou aumentar aqui um pouco mais, se você tira o escoramento cedo demais, olha, começam a aparecer fissuras radiais, né? Devido à remoção prematura do escoramento. Né? Então isso aqui é outro erro, isso aí já é o contrário, né? O cara é nervosinho para tirar o escoramento para economizar. Né? Bom, então a próxima coisa que a gente vai ter que ver é como, para eu poder calcular, né, a flecha
após acabamento da alvenaria, vão fazer o que um construtor chamou de cineminha, e é isso mesmo. Né? Então vai ter que olhar com cuidado como é que essas coisas são executadas. Para você ver que isso aí não é totalmente tranquilo, mesmo nos Estados Unidos, isso aqui é um guia para escoramento e reescoramento em prédios de vários pavimentos, tá? De concreto. Então, a primeira coisa que é totalmente contraintuitiva é essa aqui. É total contraintuitiva. Então, veja o que é que o ACI manda você fazer, tá? O que é que o ACI manda você fazer? Que não está dando não para mim. Vou ter que baixar aqui um pouco. Então, o que é que o ACI manda você fazer? Então, essa é a fase 1, eu vou lançar o concreto, tá? Então, está aqui onde eu estou lançando o concreto, é aplicado o concreto, peso próprio, né? Aparece o peso próprio do concreto fresco, mais a sobrecarga construtiva. E aqui você tem o escoramento, que obviamente pega toda essa carga e redistribui para as outras 3 lajes através do set de reescoramento. Passados 7 dias, cara, veja isso aí, o cara engolir isso, só engole porque está aqui a norma americana mostrando. Aos 7 dias, você tira fora o set de escoramento. Para quê? Para que esta laje suporte o seu peso próprio. Aos 7 dias. Ah, mas deformar, calma. Eu só tirei o escoramento aos 7 dias. Ela vai se suportar sozinha, então não vai ficar distribuindo mais nada para baixo. E é claro que, nesse caso, esse reescoramento não vai ter carga nenhuma. Eu, bem rapidamente, retiro esse reescoramento e coloco aqui. Tá? Então, não vai ter grandes deslocamentos, porque o concreto pegou a carga repentinamente, porque você vai reescorar no mesmo dia, muito provavelmente, ou no máximo, terminar de reescorar no dia seguinte. Então, não tem esse problema. Tá? Mas a laje passa a suportar o peso próprio. Então, isso é a primeira coisa que tem que ser entendida, é assim que tem que ser executado, e provavelmente o engenheiro de obra vai reclamar, mas essa é a maneira correta de se concretar as lajes, certo? Agora, para você ver o andamento dessa estrutura, você tem que ir para o tal do cineminha. Então, aqui é onde também tem muita coisa que não na realidade é intuitiva, mas as pessoas não raciocinam. Tá? Então, isso é o popular cineminha. Você tem que fazer isso. Se você não fizer o cineminha, você vai alugar ou para mais ou para menos escoramento. Provavelmente para menos, né? Que você quer economizar. Então, vamos lá. Vamos começar a nossa obra. Veja que dê o peso próprio da laje. Eu vou admitir que 40% disso é a carga construtiva e 10% disso é a carga devido à forma e escoramento. Isso aqui vai dar muito parecido com o que a gente tem. Então, se eu tenho aqui 300 quilos por metro quadrado, né, metade disso é 150, é o que eu vou adotar, inclusive. Né? Então, é muito próximo do que a gente faz. Aqui é um suporte rígido no chão. Né? Isso aqui é o chão. Isso aqui é o concreto recém-lançado. Isso aqui é o concreto endurecido. Tá? Isso aqui é escoramento, isso aqui é reescoramento. Vamos começar a construir. Primeira laje. Dei aqui meu set de escoramento, meti concreto. Quanto é que o set de escoramento está pegando? 1 vezes e meia D, que é 1 mais 0,4 mais 0,1. É 1 vezes e meia D. Aí retiro isso aqui, retiro aos 6 dias e boto o reescoramento. Quem é que está pegando, a carga que está pegando o reescoramento? 0. Claro, porque a laje está pegando o peso próprio. Aí eu coloco aqui o set de escoramento em cima dele e vou concretar essa laje. Quanto é que pega o set de escoramento? 1 vezes e meia D, não há dúvida. E quanto é que pega o reescoramento? 1 vezes e meia D. Epa, mas peraí, essa laje não pega nada? Não pega nada. Por quê? Porque em tudo que você escorou essa laje e colocou em relação a um apoio rígido, você não deixou a laje deformar. A laje virou um sanduíche de concreto. Ela simplesmente transfere para baixo a carga que veio para cima. Ela não pega nada porque não deixaram ela deformar, não deixaram ela trabalhar. Então, veja, aqui começa a confusão. Se você não fez o cineminha,
você tende a comprar menos escoramento aqui para baixo. Não, meu filho, é 100% da carga. Aí retiro isso aqui, estão lembrados, né? Boto o set de reescoramento, ninguém está pegando nada, todas as lajes estão pegando seu peso próprio, coloco o escoramento aqui, meto o concreto. Aí o que é que acontece? Esse set de escoramento pega 1,5D, esse 1,5D e esse 1,5D, cara. Por quê? Não deixei ninguém deformar. Não deixei as lajes trabalharem. Bom, aí aqui, agora eu tiro isso aqui fora, coloco o set de reescoramento, de quem não está pegando nada. Em tudo que eu concreto essa laje, agora eu não estou mais ligando ao solo. Então, isso aqui pega 1,5D. Esse de reescoramento pega o quê? Pega 1,5D menos 1/3 da carga, porque 1/3 dessa carga, que é 0,5 de D, está sendo absorvida, 1/3 desse cara, está sendo absorvida por essa laje, por essa laje, por essa laje. Então, esse 7 aqui pega 1,5 menos meio D, que é quanto essa laje está pegando. Então, dá 1D. Esse cara daqui de baixo já pega 1D menos 0,5 de D. Então, esse 7 de reescoramento só pega 0,5 de D. Então, com isso aqui, você vai, o resto que eu não vou olhar, mas você está vendo que se você saiu do piso, né, se você está acima da quarta laje, então, todo set de reescoramento, esse aqui só pega 67% e esse 33% da carga. Né? Então, você pode realmente diminuir o set de reescoramento. Então, vamos voltar lá para as nossas notas, né? As nossas notas de aula. Então está dizendo aqui, não se deve deixar o escoramento, você já falou, essa coisa toda. Né? Então, vamos olhar aqui um cineminha que eu fiz. Esse cineminha não é geral. Tá? Esse cineminha é para um prédio residencial. Tá? Então, não serve para tudo. Para tudo, você vai ter que fazer o cineminha e fazer as contas. Aqui eu vou simplificar danadamente. Então, só serve para edifícios residenciais. Então, quando essa laje, o ciclo de concretagem é 7 dias. Então, quando essa laje atingir a idade de 7 dias, é que eu vou, então, concretar essa laje aqui de cima. Então, quando essa já tem 7 dias de idade, eu vou concretar isso aqui. O que é que vai existir aqui? O peso próprio dessa laje, aproximadamente 300 kg por metro quadrado, para uma laje de 12 centímetros, né, um pouco menos ou um pouco mais o peso da carga combustível, tem 150 kg por metro quadrado. Tá? Vai dar exatamente o que o americano fez. Ora, essa carga aqui, obviamente, tem que ser absorvida integralmente por esse set de escoramento, que vai ser dividido em 3. Então, essas 3 lajes vão pegar, além do seu peso próprio dela, que ela sempre pegou depois dos 7 dias, mais 1/3 dessa carga. É 1/3 do peso próprio, mais 1/3 de 1,5 kN/m², que é 150 km², dá 0,5 kN por metro quadrado. Até aqui 10/0. Então, esse set de reescoramento pega 67%, esse set de reescoramento pega 33%. A gente já viu isso. Né? Você realmente pode diminuir aqui a quantidade de reescora. Né? Então, eu fiz a seguinte aproximação. O peso próprio dividido por 3, aproximadamente 300 kg, dá 100 kg por metro quadrado. Isso nada mais é do que, em geral, né, a carga de revestimento da laje. É o piso, né, que você bota, porcelanato, essa coisa toda. É a carga que a gente usa para revestimento. Então, eu vou admitir que isso aqui nada mais é do que o revestimento. Então, a laje nasceu revestida, tá? Tá? Então, para mim, G é peso próprio mais revestimento. Tá? Isso simplifica danadamente o problema. Tá? Eu eliminei uma carga aí, que é peso próprio dividido por 3, que vem de cima. E depois ela se transforma em revestimento. Então, ela nasceu revestida do tempo T igual a T 0. Tá? Simplifica danadamente o problema. Né? E essa parcela aqui, que é 50 quilos, né, que é 1/3, que é 0,5 kN/m², nada mais é do que Psi2 vezes Q. De fato, Psi2 é 0,3, né? A nossa carga é 150 kg por metro quadrado de edifício residencial. Isso aí só serve para edifício residencial. Então, 0,3 vezes dá 0,45, que é aproximadamente 0,5. Então, a laje nasceu carregada, com a fração permanente da carga, ação variável, da sobrecarga. Então, tudo isso simplifica danadamente o problema. Né? Então, isso aqui é o que esta laje vai suportar.
né? E a gente vai usar isso para calcular a carga, a deformação diferida do tempo, né? E seus tempos, né? Isso aí tudo é para peso próprio mais revestimento, tá? Agora, o que é que acontece? No tempo T02, então, ela já nasceu carregada com a fração permanente, ó, tá vendo aqui? Da sobrecarga, tá? No tempo T02, que eu vou chamar que é um mês, tá? Vai entrar uma equipe de super-homem, ele vem voando, entra, tira o reescoramento, então esse terminho aqui vai voar no pau, tá? Constrói as alvenarias e acaba as alvenarias, pega a capazinha dele e voa embora. Tudo no mesmo instante, tá? Tudo isso é favorável à segurança nesse time de super-homem. Então é isso que eu estou admitindo. Então tudo bem, isso posto, vamos calcular a deformação total, tá? Então a deformação total vai ser a deformação imediata devido a G. Lembre-se que G, em geral, é só peso próprio. Mas aqui eu estou dizendo que é peso próprio mais revestimento. Lembre-se disso, ficou uma coisa um pouco fora, mas vamos entender que G é peso próprio mais revestimento. Então eu tenho o peso próprio da revestimento e o deslocamento imediato é 1 mais o alfa-F, né? O alfa-F de quê? Do tempo T01, né? Que com esse cara começou a pegar a carga, até o tempo infinito. Então isso aqui é a deformação final, né? Imediata mais diferida, devido ao peso próprio mais o revestimento. Tá? As alvenarias, mesma coisa, só que a alvenaria foi executada pelo super-homem no tempo T02. Então vai ser 1 mais alfa-F de T02 infinito. E finalmente o Q? O Q, mesma coisa, ele nasceu carregado, porque essa parte aqui, que era 1/3 da carga de construtiva, eu joguei aqui, que é exatamente a fração quase permanente da carga. Então ele nasceu carregado. Então, aqui está a deformação imediata devido à sobrecarga, mais um alfa-F do T01 até infinito, porque ela já nasceu carregada. Então, isso aqui é fácil, essa é a deformação total, levando em conta a fissuração. Lembre-se que o imediato leva em conta o E equivalente, o EI equivalente, mais a parcela da deformação lenta. Bom, mas eu preciso calcular o que é que acontece após o acabamento das alvenarias. Então, vamos imaginar que em T2 chegou, não é, os super-homens para executar as alvenarias, tá? Então, qual é a deformação nesse instante? É esse cara, que é a deformação imediata, mais o alfa-F do T01 ao T02. Então, a parcela da deformação lenta que ocorreu do tempo T01, 7 dias, até a chegada do super-homem. Então, isso aqui é a deformação que existe, né, na hora que os super-homens saíram, alçaram voo. Né? E eles executaram as alvenarias, então só tem a deformação imediata das alvenarias, claro. E aqui, como os super-homens tiraram fora, né, o reescoramento, então sobrou do que da carga, da sobrecarga? Na realidade, isso é sobrecarga construtiva que a gente igualou à sobrecarga real da estrutura. É a deformação, tirou fora, então não tem a parcela da deformação imediata, ficou só a deformação diferida do tempo T01 para T02. Então isso aqui é quando os super-homens alçaram voo. Tá? Quando os super-homens alçaram voo, então essa era a deformação que tinha após exatamente no instante que acabou-se o acabamento das alvenarias. Então, quem é a deformação após acabamento? É esse cara menos esse cara. Então, é só subtrair desse cara esse cara aqui. Então, fica D total menos DT2. Então, aqui está a deformação do G, né? Subtraindo aqui, 1 vai embora e fica alfa F de T01 a infinito, menos alfa F de T01 a T02. Aqui das alvenarias, né? Eu subtraindo daqui vai ficar só a parcela diferida, claro, porque ocorreu enquanto o super-homem estava executando. Depois que ele for embora, não tem mais a deformação imediata, só tem a diferida do tempo T02 a infinito e, finalmente, a sobrecarga, devido à sobrecarga. Aqui, o super-homem foi embora, mas depois que ele foi embora, voltou a ter carga de sobrecarga. Então, aparece 1 aqui, mais alfa 1 a infinito, menos o alfa F de T0 a T02.
Então, isso aqui é a nossa deformação após acabamento das alvenarias, feitas com várias simplificações, várias simplificações. É uma expressão não muito grande, mas graças às simplificações de que só é válida para prédios residenciais. Então, isso aqui eu fiz um roteiro para vocês, para cálculo de deformação, um roteiro do estado limite de serviço de deformação excessiva. Tem um momento de fissuração aqui, todo bonitinho. O EI equivalente, que é a fórmula de Branson, né? A deformação lenta com todas as suas equações, a deformação imediata, aquela fórmula do McGregor, né? Aquela fantástica fórmula do McGregor, aliás. E aqui a verificação de alvenarias, de vigas com paredes. Tem a deformação total, quanto é, e aqui a deformação após acabamento das alvenarias. Você vai ter que calcular cada um desses alfa-Fs. Nós vamos fazer um exemplo para você ver em seguida. É isso.